Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Guerreiros da Imaculada. Eu vou dar agora início a uma série de vídeos aqui no canal para vocês sobre os milagres eucarísticos. Domingo, então, nas Santas Missas celebradas em todo o mundo, aonde você estiver, olhe para Jesus diferente. Que o teu olhar volte para o Senhor de uma maneira como nunca antes tenham voltado. Volte seus olhos para Deus. No momento da consagração, não baixe sua cabeça. Foque teus olhos em Cristo, pediu Nossa Senhora em algumas aparições. E sobre a Santa Missa, ela falou para Santa Catalina: no momento da consagração, não baixe sua cabeça, fixe seus olhos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quinta-feira, a Igreja Católica celebra a instituição da Eucaristia. Então, meus amados, que possamos nessa quinta-feira refletir a fundo o que é nosso Senhor Jesus na Sagrada Eucaristia. Vou relatar para vocês aqui alguns milagres eucarísticos que aconteceram no mundo todo. Esse vídeo não vai dar para colocar todos os milagres, que são muitos, mas prometo que farei vários vídeos aqui no canal falando dos outros milagres. Cristo Jesus é aquele que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, a interceder por nós. Está presente de múltiplas maneiras em sua igreja, em sua palavra, na oração da sua igreja, lá onde depois ou três estão reunidos em seu nome, disse Jesus, em meu nome, nos pobres, nos doentes, nos presos, em seus sacramentos, dos quais ele é o autor no sacrifício da missa e na pessoa do ministro, que é o Santo Padre. Nas pessoas dos sacerdotes que estão celebrando a missa, o Senhor está presente. A Eucaristia e o milagre da transubstanciação. Pois eu recebi o Senhor, o que vos transmiti. Na noite que era entregue, tomou o pão, dando graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que se entrega por vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou a taça e disse: essa taça é a nova aliança selada com o meu sangue. Fazei isso cada vez que a bebeis, em memória de mim. De fato, sempre que comeis este pão e bebeis essa taça, anunciais a morte do Senhor, até que volte. Portanto, quem comer o pão e beber a taça do Senhor indignamente é réu do corpo e do sangue do Senhor. Por consequente, que cada um se examine antes de comer o pão e beber o sangue do Senhor, pois quem não reconhecer o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. O primeiro milagre que eu vou relatar para vocês é um dos grandes milagres da Igreja Católica Apostólica Romana. É o milagre de Lanciano. Em Lanciano, na região de Abruzzo, no ano de 750, aproximadamente, Jesus quis oferecer uma prova da sua presença real na Eucaristia. Na igreja de São Francisco, construída em 1258, sobre a capela onde aconteceu o milagre, uma placa de mármore narra o prodígio do qual até agora são guardadas as relíquias. Nos anos 700, depois da vinda do Senhor,
Nesta igreja, um monge sacerdote duvidou que a hóstia consagrada estivesse realmente presente o corpo do nosso Senhor. E no cálice o sangue. Celebrou a missa e, depois de pronunciar as palavras da consagração, viu que a hóstia tinha se transformado em carne e o vinho em sangue. Tudo foi mostrado aos presentes e em seguida a todo o povo. Até hoje, a carne está inteira e o sangue em 5 partes desiguais. Possui o mesmo peso, estando as partes unidas ou separadas. Tudo isso pode ser visto na capela construída por João Francisco em Valseca e paga por ele no ano do Senhor de 1636. Os monges da Ordem de São Basílio guardaram o milagre até 1176 e os beneditinos até 1252. Os frades menores conventuais guardam o milagre desde 1252 por vontade de Danlufo, bispo da vila de Ched. Em 1258, os franciscanos construíram o santuário atual, que foi transformado em 1700 de estilo românico, gótico em barroco. A partir de 1703 até hoje, a carne possui a ser conservada numa custódia de prata e o sangue num cálice de cristal. Desde 1902, as relíquias estão custodiadas no segundo tabernáculo ou sacrário do altar monumental, erguido pelo povo de Lanciano, no centro do presbitério. Nesse sacrário, como em todos os tabernáculos, é guardada a relíquia da encarnação. O Verbo se fez carne e acampou entre nós, e habita ainda verdadeiramente presente entre nós, não somente de uma maneira espiritual, mas como no próprio corpo de Jesus. Esta presença real da carne de Cristo, uma carne viva, unida à alma e divindade do Verbo, pois Jesus Cristo está ressuscitado e manifestada em modo admirável pelo milagre de Lanciano, um milagre que dura mais de 12 séculos e que a ciência examinou e diante dos fatos teve que silenciar e se inclinar. Glória a Deus. Esse milagre que eu falei para vocês foi o milagre de Lanciano, um dos maiores milagres da nossa Igreja Católica. Para acontecer um milagre, quando acontece em alguma igreja da hóstia, né, que está nas mãos do sacerdote, que não é mais pão, acontece a transubstanciação, que ela se transforma em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. Esse milagre que está acontecendo muito nos 4 cantos do mundo. Após o ocorrido, o padre da paróquia convoca o Vaticano, convoca toda uma equipe médica, cientista para estudar esse milagre, para ter a confirmação que realmente ali aconteceu o milagre. É estudado, o Papa designa uma comissão, né, ética para se deslocar até essa igreja, para fazer todo um estudo minucioso para que nada aconteça errado, que não aconteça fraudes. Então, esses milagres eucarísticos eu vou estar relatando aqui no canal para vocês, meus amados e minhas amadas do Divino Pai Eterno. Real, aconteceu, está registrado, está aprovado pela igreja. Só não acredita aquele que é totalmente cego pelo inimigo de Deus, que não quer que você acredite, que não quer que você veja. Existem milhares e milhares de milagres que ocorrem nos 4 cantos da terra. Precisamos conhecê-los. Precisamos amar mais Jesus na Eucaristia. Precisamos ter mais sede de Deus. Precisamos participar,
com corpo e alma de todas as santas missas que pudermos, não só no domingo, mas nos dias de semana também. Faça essa experiência com o Senhor. Adore-o no sacrário, adore-o na Santa Eucaristia. Quando for comungar o corpo santo de Cristo, se ajoelhe em sinal de adoração. Agora não está podendo comungar diretamente na boca por conta do Covid. É uma lei que a igreja colocou. Pois bem, podemos usar de outras maneiras para receber Jesus. Confeccione um paninho branco de seda ou algodão. Corte, faz um quadradinho, passa uma costura em volta. Faz um corporal. Pesquise o que é um corporal. Faça um corporal. Coloque dentro de alguma coisa, uma caixinha, uma coisa bonita, digna, né, de pôr esse teu corporal. Leve na igreja, comungue nele, estenda esse corporal na sua mão. Ora que o ministro for te dar o corpo de Cristo, que ele coloca sobre o corporal e você com o corporal ele leva até a sua boca. Tente não receber Jesus nas mãos, porque fica partícula da Eucaristia, da hóstia na sua mão. Às vezes, muitas vezes a mão está suja, está suada, cai no chão e é uma blasfêmia muito grande. Façam isso. Eu estou fazendo isso desde quando começou a pandemia, porque o Senhor Jesus colocou no meu coração isso. É através de um santo padre que nos instruiu a fazer isso. Faça você também. Nós não somos dignos de receber o corpo de Cristo, mas o nosso Senhor, na sua infinita misericórdia, vem até nós. Na nossa mediocridade, na nossa pobreza, na nossa imundície, o Senhor vem até nós. Um Deus se faz pequeno e entra dentro de você. Confesse, se arrependa dos seus pecados. Procure um sacerdote, está tendo confissão em muitas igrejas, se confesse, não passe um mês sem confissão. Agora está mais complicado, mas tente confessar o mais que você puder, para você receber o corpo de Cristo. Que o teu interior esteja purificado, para não receber a condenação, igual nosso Senhor diz na palavra dele. Agora eu vou falar para vocês o milagre e a ciência, o exame científico. O reconhecimento eclesiástico do milagre a partir de 1774 seguiram minuciosamente e rigorosas análises de laboratório feita mais vezes e por diversos especialistas, confirmando que, de fato, as relíquias são carne e sangue humano. Eu vou explicar para vocês aqui. Esses cientistas, doutores, estudaram essas partículas minuciosamente por muito tempo. E foi confirmado que era parte do miocárdio, do coração de um homem que sofreu, que foi martirizado, que foi espancado, porque esta carne estava destruída, ou esses médicos relatam em outros documentos mais específicos, que essa carne estava massacrada de tanto que ela foi batido nela, esse coração estava esmagado. Esse milagre eucarístico foi uma parte do miocárdio, do coração de Cristo, que está vivo, pulsando até hoje, depois de anos e anos desse milagre, nessa relíquia lá, para todos os olhos que quiserem ver, está lá guardado. O que a gente precisa para acreditar que isso é real? O que precisa mais para a gente acreditar? Em novembro de 1970, a pedido do bispo de Lanciano, Dom Peratone, do ministro providencial dos franciscanos conventuais e com autorização de Roma, os franciscanos de Lanciano decidiram submeter a um exame científico esta relíquia de quase 12 séculos. A tarefa foi confiada ao Dr. Eduardo Linoli, dirigente do Hospital de Arezzo e professor de anatomia e histologia, de química e de microscopia,
tendo como coadjuvante o professor Ruggero Bertolli, da Universidade de Siena. O Dr. Linoli colheu a amostra das sagradas relíquias em 18 de setembro de 1970 e depois fez os exames em laboratórios. E no dia 4 de março de 1971, o professor apresentou a descrição detalhada dos diversos estudos feitos. Aqui estão as conclusões principais. A carne milagrosa é verdadeiramente o corpo constituído pelo tecido muscular do coração. Contém em seção o miocárdio e o endocárdio, o ventrículo cardíaco estriado do miocárdio. Quem faz medicina, quem trabalha na área da saúde sabe quais são essas partes do coração. O sangue milagroso é sangue de verdade. A análise cromatográfica prova isso em certeza absoluta e indiscutível. O estudo imunológico manifesta que a carne e o sangue são, com certeza, da natureza humana. E a prova imunematológica permite afirmar, com toda a objetividade, a certeza que os dois pertencem ao mesmo grupo sanguíneo, AB, o grupo sanguíneo do nosso Senhor Jesus Cristo. Grupo identificado aquele do homem da síndrome e característica das populações do Oriente Médio. Identidade do grupo sanguíneo pode indicar que a carne e o sangue podem pertencer à mesma pessoa, sem excluir a possibilidade de pertenção a dois indivíduos diferentes do mesmo grupo sanguíneo. As proteínas contidas no sangue são normalmente divididas em porcentagem idêntica àquela do esquema soro-proteico do sangue fresco normal. Nenhuma seção histológica revelou sinais de infiltração de sal ou de substância conservadora utilizada na antiguidade para munificação. Com certeza, a conservação das proteínas e dos minerais observada na carne e no sangue del anciano não é nem impossível nem opcional. A repetidas análises permitida achar as múmias egípcias proteínas de 400 a 500 anos. Porém, é oportuno frisar que o caso de um corpo munificado segundo os processos conhecidos é muito diferente daquele de um miocárdio deixado no seu estudo natural por século, exposto aos agentes físicos, atmosféricos e bioquímicos. O professor Linoli afasta também a hipótese de uma falsificação feita nos séculos passados. De fato, afirma, supondo que tenha sido extraído o coração de um cadáver, eu afirmo que somente a mão de um especialista em dissecação anatômica poderia conseguir o corte uniforme de uma víscera oca, cavada, côncava, como ainda é possível observar na carne, e tangencial à superfície dessa víscera, como leva a pensar o curso prevalentemente languídeo dos feixes das fibras musculares, visível em muitos pontos nas preparações dos tecidos originais. Além disso, se o sangue tivesse sido extraído de um cadáver, ter-se-ia alterado rapidamente por decomposição. O relatório do professor Linoli, doutor em medicina, foi publicado e provocou um grande interesse no mundo científico também. Em 1973, o Conselho Superior de Organização Mundial à Saúde, organismo da ONU, nomeou uma comissão científica para verificar, mediante experiência de controle, as conclusões do médico italiano. Os trabalhos tiveram duração de 15 meses, com 500 exames. As pesquisas foram as mesmas do professor Linoli, porém com outros complementos. A conclusão de toda a análise e pesquisa confirmou o que já tinha sido declarado e publicado na Itália. De modo especial, afirmou-se
que as amostras colhidas em Lanciano não podiam ser comparadas a tecido munificados. A sua conservação depois de quase 12 séculos, em contendores de vidros e sem substâncias conservantes e assépticas, antifermentativas e munificantes, não é explicável cientificamente. De fato, os vasos que guardam essas relíquias não impedem a entrada de ar, da luz, nem a entrada de parasitas vegetais e animais ou outras substâncias presentes no ar atmosférico. Quanto à natureza do fragmento da carne, a comissão declara sem hesitar que se trata de um tecido vivo, porque responde rapidamente a toda a reação clínica próprias dos seres vivos. Essa resposta, confirmada plenamente às conclusões do professor Linoli, é surpreendente também que o milagre italiano de alta Idade Média tenha provocado interesse até a ONU e da ONU, e temos mais uma surpresa. A síntese dos trabalhos científicos da Comissão Médica da OMS e da ONU, publicada em dezembro de 1976 em Nova York, em Genebra, declara sua conclusão que a ciência consiste dos seus limites para diante da impossibilidade de oferecer uma explicação para essa situação. Concluindo, podemos dizer que a ciência chamada a testemunhar deu uma segura e exaustiva resposta e a autenticidade do milagre eucarístico de Lanciano. Portanto, a carne e o sangue milagroso de Lanciano são iguais aos que fossem eventualmente extraídos no mesmo dia de um ser vivo. E nós sabemos que na Eucaristia há exatamente um vivente que se doa a nós, Jesus, o ressuscitado da Páscoa que tinha confirmado: eu sou o pão vivo descido do céu. E o que eu dou é a minha carne para a vida do mundo. Quando comungamos, comemos da verdadeira, sacramentalmente, uma carne real, viva e gloriosa, e bebemos o sangue vivo do homem, Deus, que saindo do sepulcro não pode mais morrer. Por outro lado, a carne de Lanciano é um tecido do coração que simboliza mais do que todas as partes do corpo de Cristo o amor que ele dá testemunho. Com certeza comungamos, recebemos o corpo inteiro do Senhor sacramentalmente, mas e principalmente o coração que se dá a nós no sacramento do seu amor. O milagre de Lanciano facilita-nos a entendermos o que Cristo é sempre vivo e o seu coração nos ama apaixonadamente. Meu Deus, como não morrer de amor? Catecismo da Igreja Católica, 1325. Na última ceia, na noite em que foi entregue nosso Salvador, instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por ele, perpetua pelos séculos até que volte o sacrifício da cruz, confiando de tarde à Igreja, sua dileta esposa, e o memorial da sua morte e ressurreição. Sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo de caridade, banquete pascual, em que o Cristo é recebido com alimento, o Espírito é cumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Esse foi o milagre de Lanciano, um dos maiores milagres eucarísticos ocorrido na Igreja Católica Apostólica Romana. Agora vamos para um outro milagre. Missa milagrosa de São Gregório Magno. Esse milagre aconteceu em 1559 a 1638. O pão consagrado se transforma em carne e sangue. Roma, Itália, século. Este milagre, cuja relíquia está guardada até os dias de hoje na Alemanha, é confirmado por inúmeros documentos. Aconteceu em Roma no ano de 595, durante uma celebração eucarística, presidida pelo Papa Gregório Magno. Uma nobre dama romana
assaltada pela dúvida sobre a presença real do Senhor no pão consagrado, deu uma gargalhada no momento em que ia receber a comunhão. O pontífice, perturbado, não permitiu que ela comungasse, e nesse mesmo instante a espécie se transformou em carne e sangue. Entre as obras mais importantes que menciona este milagre que aconteceu em Roma está a Vita Beati Gregori Papi, 787. Gente, me perdoe que eu não consigo falar em latim, tá? De autoria do diácono Paulo. Era costume naquele tempo que o pão utilizado para a celebração eucarística fosse preparado pelos próprios fiéis. O Papa São Gregório Magno foi testemunha direta deste milagre. Quando o Papa celebrava a missa dominical na antiga igreja dedicada a São Pedro, no momento de dar a comunhão, viu que uma das senhoras que havia preparado o pão estava na fila dando gargalhadas. Perplexo, o pontífice repreendeu-a duramente e perguntou o porquê dela se comportar daquele jeito. Ela se justificou dizendo que não conseguia acreditar que aquele pão que ela mesma tinha preparado estivesse o corpo de Cristo. São Gregório, então, não permitiu que a mulher comungasse. Implorou a Deus que a iluminasse. Assim que o Papa terminou de rezar, o pedaço de pão que a mulher preparou tinha se transformado em carne e sangue. A mulher arrependida se ajoelhou e começou a chorar. Ainda hoje, uma parte da relíquia está guardada em Ardes, na Alemanha, no mosteiro beneditino local. Roma também foi o local de outros milagres. Ainda hoje é possível ver a marca milagrosa deixada pela hóstia que caiu nos degraus do altar da Capela Caetine, na igreja de Santa Pudencina, em Roma. A marca ficou impressa nos degraus depois que a hóstia caiu das mãos de um sacerdote, que no momento em que ele celebrava a missa, duvidou da presença de Jesus no sacramento da Eucaristia. No momento da consagração, duvidando que Jesus estivesse realmente presente nas espécies eucarísticas, sem querer, ele derrubou a hóstia no chão de mármore, que ficou marcado com uma forma de película e manchada de sangue. Fé e vida. O Senhor deu-me a contínuas, dando-me muita fé nos sacerdotes que vinham conforme as regras da Santa Igreja Romana. Esses eu quero temer, amar e honrar como meus pais, e não quero considerar neles o pecado, porque neles eu vejo o Filho de Deus. Nada mais vejo corporalmente neste mundo, a não ser o Santíssimo Corpo e Sangue que somente eles consagram e administram aos outros. Isso foi um relato de São Francisco de Assis. O amor que ele tinha pelos sacerdotes, como outros santos tinham, São Padre Pio de Pietrelcina e outros santos tiveram aos sacerdotes. É o único que pode trazer o corpo do Senhor até nós. É o único que pode consagrar o corpo santo do Senhor, transformando aquele pão no altar em corpo e aquele vinho em sangue de Cristo. Ame o seu sacerdote, reze por ele, jejuem por ele, faça um sacrifício por eles. Em vez de você falar mal do teu sacerdote, dobra os seus joelhos. Em muitas aparições de Nossa Senhora, onde que Jesus se fez presente, ele disse: quem são vocês para julgar os meus filhos? Somente eu posso fazer isso, somente eu o julgarei, disse Jesus. Então, quando te der vontade de abrir a boca, falar mal de um sacerdote, dobra o seu joelho, reze por ele, peça a Deus por ele, agradeça a Deus pela vida do seu sacerdote, agradeça a Deus que você tem um sacerdote que pode trazer o corpo santo de Cristo para você poder recebê-lo, a tua salvação, a tua entrada para o céu. Quem vai abrir a porta do céu para mim, para você, para nós, é o sacerdote. É ele que vai abrir. E através da Eucaristia, da Santa Missa. No próximo vídeo continuarei com os outros milagres.
estivemos e permaneceremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.